Então hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24. Então, o que nós vamos falar hoje está exatamente lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Quem tiver curiosidade pode chegar em casa ou no manhã depois. Não pesquisar. Dá um Google e aparece. Dá um Google e aparece. Né? Então, e a nossa reflexão começa exatamente em cima disso, como você falou. Sem problemas. Aqui na Terra é como se fosse altos e baixos, né? Nós somos um planeta de provas e de expiações. O que significa isso? Que não somos espíritos perfeitos. Somos espíritos que precisam passar por provas e expiações. As provas, como o próprio nome diz, já é provas, para ver se a gente aprendeu. E as expiações são as recapitulações que nós vamos fazer em cima daquilo que a gente não aprendeu ainda, que já passamos em vidas passadas, porém não aprendemos. Então precisa recapitular, precisa repetir. E eu estou um pouco rouco hoje, viu, gente? E a gente passa por tempos de calmarias e tempos de tempestades. Tempos que a gente não tem problema, parece que está tudo legal, tudo beleza, e tempos de desafios, às vezes pesados. O problema nosso é que a gente não tem sabido utilizar esses tempos. Porque em tempos de calmaria, o que a gente faz? Nada. Né? Se a gente vai para a Bahia, você deita na rede. Né? Em tempos de calmaria, a gente geralmente vai gozar a vida. Tá tudo muito bom, tá tudo muito tranquilo, não tem doenças, nem na família, nem consigo, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai gozar a vida. Aí se alguém chama a gente para vir à casa espírita, a gente fala, hoje, segunda-feira, né? Ou que não seja na casa espírita, que seja na igreja, no culto, né? Aguentar o pastor, aguentar o padre. Então, preferível ir para o barzinho. Não que seja proibido, viu, gente? Mas a gente está em tempos de calmaria. A gente não está muito preocupado com as nossas coisas íntimas. A gente fecha como que os olhos às coisas do espírito. Permanecemos aí com os olhos meio que fechados, desatentos, distraídos dos valores do espírito, porque queremos gozar a vida em tempos de calmaria. É aí que está o nosso grande problema. Porque os tempos de calmaria, você pode fazer tudo isso. Você pode ir para os barzinhos, você pode gozar a vida, você pode ir para a praia, você pode aproveitar. Mas é preciso que você aproveite também esse tempo de calmaria para acumular recursos.
E esses recursos vão te ajudar não nos tempos de calmaria, nos tempos de tempestade. Se o pescador não arrumar o barco dele enquanto ele está quietinho ali na praia e o mar está calmo, onde ele vai ver, opa, esse barco aqui, o mar está calmo, está meio que furando ali. Se eu tivesse na tempestade, ele vai afundar. Então é nos tempos de calmaria que você consegue observar. É que você consegue acumular energias, acumular valores espirituais. Porque nos tempos de tempestade, você não consegue muitas vezes nem orar. A tua oração não é uma oração em que você está envolvido naquela vibração necessária para conversar com Deus. Você está muitas vezes desesperado, né? Você está sem entender o que está acontecendo. Então, em tempos de tempestade, você não consegue ler um livro, você não consegue pegar uma passagem do Evangelho, dar uma olhada ali, refletir o que ela está dizendo. E aí, quando vem a tempestade, como a gente não acumulou esses valores para o espírito, a gente entra num processo de rebeldia. E esse processo de rebeldia, muitas vezes, ele vai trazendo uma pergunta para nós que não é a mais correta. Porque é uma pergunta de rebeldia, que é o porquê isso está acontecendo comigo. Por quê? É a pergunta que a gente faz. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Por que Deus fez isso acontecer comigo e não com meu vizinho? Agora, quando a gente está preparado, quando a gente acumulou naqueles tempos de calmaria os valores do Espírito, a pergunta é diferente. A pergunta é, para quê? Para que está ocorrendo isso comigo? O que Deus ou a espiritualidade está querendo me dizer com esse desafio que chegou aqui? Que aprendizado eles querem? O que eles estão querendo que eu aprenda? O que a vida está me convidando? Percebe como é diferente? E foi exatamente isso que o Lucas, no capítulo 24, vai nos contar. Jesus acabara de ser preso, flagelado, humilhado, coroado de espinhos e crucificado. E qual é a pergunta que todos fizeram? Por quê? Primeiro, cada um correu para um lado, né? Praticamente ficou quem? João, né? João Evangelista, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. O restante vazou. Por que fizeram essa pergunta? Por quê? Ele não era o Filho de Deus? Ele não era o Salvador? A gente não viu ele levantar leprosos, curar leprosos, levantar paralíticos, fazer cegos verem, surdos ouvirem? Ele não era o Filho de Deus? Por quê?
Então, eles estavam o quê? Em tempos de calmaria com Jesus, né? Já imaginou você passar 3 anos ao lado de Jesus? Olha a segurança. O que eu tenho que temer com esse homem? Eu já vi ele curando, estendendo as mãos. Quando o soldado vai prender ele, parece que ele desaparece. Ninguém consegue. Olha a segurança. Estou sem pescar, estou na tempestade em alto mar, e ele vai lá e fala para os ventos se acalmarem. E os ventos obedecem. Manda eu lançar a rede por lado direito, e ela volta cheia de peixe. Olha que calmaria. Então era muito tranquilo passar 80 anos ao lado de Jesus, né? E morrer dormindo. Mas de repente o homem é preso com 33 anos e se entrega. Por quê que ele se entregou? Ele podia ter chamado legiões de anjos, derrotado esse império romano e colocado a gente como cada um num cargo, né? Pedro, você vai ser o meu senador principal, né? E a gente deixaria de ser escravo. E aí veio os tempos de tempestade. E eles, aqueles valores que Jesus passou para ele durante 3 anos, eles não acumularam. Simplesmente fugiram. Estamos órfãos, deserdados, abandonados. E aí que Lucas começa a nos dizer que 2 discípulos, começa Lucas, né? Saíram de Jerusalém em direção a Emaús. Essa passagem de Lucas, ela é muito simbólica. Esse episódio traz para nós uma reflexão muito profunda, pelo simbolismo, pela espiritualidade que ela traz. Então, esses 2 discípulos saíram de Jerusalém a caminho de Emaús. O que é Jerusalém? Se vocês foram lá no Google, Jerusalém tem o significado de alicerce, de base da paz. Então olha aí o primeiro simbolismo. 2 discípulos saem de Jerusalém a caminho de Emaús. 2 discípulos se afastam da sua base da paz. 2 discípulos saem do seu alicerce seguro. E o que comentam esses 2 discípulos a caminho de Emaús? Como pôde acontecer isso? Aquele mestre que a gente confiou, se entregou, deixou-se crucificar, foi flagelado. Quais eram os pensamentos deles? Os mesmos que a gente tem nos tempos de tempestade. Deus me abandonou. Cadê os espíritos que não me ajudam? Né? Cadê meu anjo de guarda? E vão eles ali, nesses comentários negativos, e vão caminhando. De repente surge um desconhecido e começa a caminhar com eles. E aquele desconhecido começa a falar para eles sobre o que vocês estão conversando.
A gente está conversando, você não viu falar aí do homem que foi crucificado? Então, a gente acreditava que ele era o mestre, mas ele... A gente está se sentindo perdido, órfão. E o que o desconhecido começa a falar para eles? Gente, isso aí já estava escrito, já estava programado. Olha lá nas profecias de Isaías, de Jeremias. E aí o desconhecido começa a relatar para eles as alegrias previstas nos velhos testamentos, mas que precisavam daquela provação que ali passaram. E aí, conforme eles foram conversando, registra Lucas, que eles começaram, a gente não tinha visto esse episódio com esses olhos. A gente não tinha visto, percebido essa visão dos fatos. Não é que ele tem razão? Não é que ele pode ser o Messias mesmo? Não é que aquilo que ele fez com que as pessoas voltassem os olhos para ele? Porque uma vez Jesus disse assim: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Quando me levantarem, atrairei todos a mim. Só não imaginavam ele que seria numa cruz. Eles, né? Então a cruz foi importante pelo impacto que deu. Na realidade, a Semana Santa nossa não pode ser focada na dor e no sofrimento, mas na ressurreição. Porque sem a ressurreição, Jesus não existiria. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não adianta nada ter fé. Então, quando Jesus ressuscita, ele comprova a imortalidade da alma. Olha, todos nós vamos estar vivos. E o que eles fizeram comigo? Só fizeram com o meu corpo físico. Não é isso? E aí eles começaram a mudar o padrão vibratório. Olha, esse desconhecido veio trazer assim uma esperança para nós. Aí eles começaram a mudar o padrão vibratório, saíram daquele negativismo e a caminhada continua. E aí chegaram numa hospedaria. E aí eles gostaram tanto do camarada, falaram: em vez de você seguir adiante, vamos tomar se fosse aqui em Minas Gerais, né? Vamos tomar um cafezinho ali, comer um pão de queijo, né? Antes de você seguir viagem, que a prosa está tão boa. E aí, o peregrino entra com eles, e a hora que o peregrino parte o pão de queijo, o que eles percebem? Que era Jesus. Que partiu o pão de queijo igualzinho Jesus partia. E quando eles reconhecem que era Jesus, o que acontece? Eles somem. Materialização de espírito. E hoje a gente tem medo, né? Tem? Vocês têm medo? Ninguém tem medo, até que materialize um aqui na frente. Se foi Jesus, aquela porta será pequena para todos saírem. Correndo. Mas desapareceu. Olha a importância
desse episódio. Jesus sempre esteve com eles. Jesus sempre esteve a caminho com eles. Mas por que eles não reconheceram que era Jesus lá no começo? Outro simbolismo. Para a gente ver um espírito iluminado, A gente tem que estar pelo menos na mesma. precisa o quê? Estar na mesma frequência vibratória. Quando você está numa frequência negativa, quem é que você vai atrair para o seu lado? Espíritos negativos. Quando você está deprimido, por que sua depressão aumenta? Porque você atrai para você espíritos deprimidos. Ah, mas ele não é espírito, ele não morreu? Gente, não morreu. A vida continua. Tem depressão de cá? Tem depressão de lá. Tem negativismo de cá? Tem negativismo de lá. Porque é igual. E para nós espíritos ainda em provas e expiações, as cidades espirituais em que nós vamos habitar, não se enganem. Tem muito trabalho. Vai ter que levantar, arrumar a cama, fazer comida. Não tem saída, não. O que o André Luiz fez quando chegou lá? Queria ser médico, porque ele era médico na Terra, mas os corpos são diferentes. Não, mas você pode ser enfermeiro. Foi limpar vômitos, banheiro, né? Para começar a trabalhar. Então, para ver Jesus, para saber que era Jesus, para sentir Jesus, eles precisavam melhorar a sintonia. Ele estava muito negativo, ele estava só reclamando da vida. Ah, Jesus, a gente pensou que era, mas não era, se entregou, foi crucificado, deixou a gente abandonado, porque Deus foi fazer isso comigo. Como que o nosso anjo da guarda vai conseguir nos ajudar? Olha, a misericórdia de Deus é tão infinita que deu um anjo da guarda para cada um de nós. E a gente não consegue conversar nem com ele. Porque ele fala para você, ânimo. A gente fala, mas está tão difícil. Espera um pouquinho. Mas está tão complicado. Ninguém me ama, né? Ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Essa era uma música não é do meu tempo não, de 1937, por aí. Gente, eles querem nos ajudar. Mas a gente não quer entrar na sintonia. A gente não quer melhorar um pouquinho meu pensamento. Meu anjo de guarda. A gente quer que o anjo de guarda vai lá e arruma um emprego para mim, né? Mas ele vai, arruma um namorado, rico, bonito, de preferência, né? Mas a gente não escuta. A gente não escuta. Rico, bonito e que não bate em mulher, né? Porque hoje está comum, né? E que saiba cozinhar de preferência. Não, eu já vi, parece que essa semana, que um marido que sabe cozinhar é bênção, né? Mas o marido que lava a louça
É fantástico. Esse sou eu. Vou chegar lá no plano espiritual, mostrar a certidão de casamento e já vou direto para o departamento de glórias celestiais. Vai lavar a louça. Será? Poxa vida, hein? Pior que pode ser mesmo, né? Já sabe onde que tem que arear, né? Gente, a gente não deixa a espiritualidade nos ajudar, a gente não deixa Jesus nos ajudar, porque quando a gente pede alguma coisa para Jesus, quem que nos ajuda? Nosso anjo da guarda. É o que está próximo. Quando a gente pede uma coisa para Nossa Senhora Aparecida, quem que nos ajuda? O anjo da guarda. Nossa Senhora está lá com um monte de serviço para fazer. Ela vai ter que parar tudo que ela está fazendo para vir aqui? Não, o anjo da guarda está ali perto de você e fala assim, ó, olha, ele está orando, ele está querendo que eu ajude ele, e ele merece ser ajudado, porque ele se esforça, ele faz, então eu vou ajudar ele. Aí você fala, graças a Deus, Nossa Senhora nunca me faltou. Porque você mereceu. Tá vendo como é que lavar a louça faz, hein? Ela saiu daqui e foi sentar pertinho, hein? Né? É, de medo de perder o lavador de louça. Então é assim que funciona, gente. E é assim que eles fizeram. Aí era Jesus. Jesus sempre esteve com ele o tempo todo. Jesus está com a gente o tempo todo. E por que a gente não percebe que é Jesus? Por que a gente não escuta que é Jesus? Porque estamos negativos. E é isso que a gente precisa trabalhar. Interessante que a gente lê o Evangelho e não entende isso. A gente quer que os espíritos resolvam a nossa situação. Que Nossa Senhora, a única coisa que um espírito que esse nunca me falta é o São Longuinho, quando eu perco as coisas. Esse é fantástico, né? E 99,9% das vezes eu acho. Mas você dá 3 pulinhos, né? Com certeza, 3 pulinhos, 3 gritinhos. Então, a gente lê o Evangelho, mas não quer entender que o esforço é nosso. Jesus não pegou os discípulos e falou assim, ó, monta aí, que eu sou Jesus, sobe aí nas minhas costas que eu vou levar vocês até lá. Não. Ele só mudou a frequência vibratória deles. E qual que é o nosso papel? De espíritas, simpatizantes, né? De espiritismo, ou quem está começando agora, né? Qual que é o nosso papel? Olhar quem eu sou, o que eu sou e aonde eu preciso mexer para me ser melhor. Porque a gente está aqui na Terra para ser melhor. As pessoas ficam perguntando assim, mas qual será a minha missão? Gente, todo mundo quer saber a sua missão. Às vezes porque a pessoa quer uma missão importante, né? Construir um hospital, construir um centro espírita, uma igreja, né? Não. A nossa missão é ser alguém melhor que eu sou. Simples. Agora, para mim ser alguém melhor que eu sou, como que eu tenho me comportado a caminho de Emaús? Eu estou ali com meu companheiro de trabalho, dentro de casa, com um parente, né? Eu estou na vibração negativa ou eu tento mudar a vibração daquele que caminha comigo?
Porque é muito fácil a gente falar assim. Nietzsche, que era um filósofo materialista, dizia o seguinte: o inferno é o outro. Então eu não sou feliz por causa do outro. Eu não sou feliz por causa da minha mãe, não sou feliz por causa do meu irmão, do meu marido, da minha esposa. Gente, não dá. Você não é feliz por sua causa. Ah, mas se não fosse ele, aquele parente difícil, mas é ele que você tem que amar. Porque o que Jesus fala pra gente? Que você amar aquele que te ama, você já tem a sua recompensa. Ele já te ama. Então você já tem o amor dele. Então você tem que amar aquele que não te ama. Isso significa que você vai viver de beijinho com ele? Não. Significa que se você não conseguir ficar 10 minutos olhando nos olhos dele que vai brigar, ore. Não deseje o mal. Ore por ele. Às vezes o vizinho é um complicador. Você fica rezando para o vizinho ir embora. Não vai. Quanto mais você rezar, mais ele vai ficar. Você tem que orar, né? Chico, um dia, estava desaparecendo as verduras lá da hortinha do Chico. E ele não sabia mais o que fazer, né? E era o vizinho que pulava o muro e pegava as coisinhas ali. Aí, mas como é que eu vou fazer? A única coisa que tem para comer, essas coisinhas que planta aqui. Aí o Emmanuel falou para ele assim, ó, não falou que era o vizinho, né? Mas o Emmanuel falou para ele assim, ó, quando você sair, dê a chave para o vizinho vigiar a sua horta. Percebeu? Oh, tô saindo, você pode olhar minha horta? Porque tem alguém levando as minhas coisas aqui. Nunca mais sumiu. Entendeu, gente? Quanto mais você bater de frente, né? Ah, mas eu tenho razão. Ele nunca tem razão, por isso que ele é difícil. Tudo que eu falo, ele dá o contra. Gente, às vezes é preferível silenciar e orar. Mas eu não suporto. Aí Chico tem outra receita, né? Tá com vontade de xingar? Põe água na boca, mas não engole, não. Até a vontade passar. Receitinhas básicas que a gente devia usar no trânsito, né? Será que a gente aguenta ficar com tanto tempo com a água na boca? E aí o simbolismo da passagem de Lucas termina. Olha o que Lucas conta pra gente. Fala que quando eles reconheceram que era Jesus e Jesus desapareceu, o que eles fizeram? Ninguém leu esse capítulo. Já leu? O que eles fizeram? Você não vai lembrar. Voltaram para Jerusalém. Voltaram por quê? O que significa Jerusalém? Alicerce. A base da paz. Então, quando eles reconhecem Jesus, vê que Jesus sempre esteve com eles, não tem mais a tempestade, não tem mais a angústia, aí eles voltam para a sua base da paz. Isso é externo, gente? Não, isso é íntimo. Se a tempestade aparece, se aquilo que a gente esperava acontecer não aconteceu, deu tudo errado, né? E a gente tem recurso, a gente volta para a nossa hospedaria íntima. A gente volta para a nossa base da paz íntima. O mundo pode acabar.
mas você está em paz. Jesus esteve em algum momento no inferno, aqui na terra? Não. Bateram nele, crucificaram ele. Ele está ali, na base da paz dele. Sempre esteve no céu. Porque o céu é o que ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. O do inferno também. O que eu quero? Onde eu estou? Ah, mas todas as portas se fecham para mim. Nada dá certo. Aí Chico vem e fala assim: todas as portas que se fecharam para mim é porque realmente não era para ter sido aberta. O que o católico vai dizer para nós? É um livramento, né? Mas a gente se revolta. Então, essa é a base, é isso que a doutrina espírita vem nos dizer. Não se preocupem com o exterior. Não adianta você pintar o exterior se você está no inferno íntimo. Desate os nós, que todos nós temos dificuldade dentro de nós. Somos espíritos imperfeitos, não vai ser numa única vida que a gente vai conseguir conquistar isso. Vocês acham que é numa única vida? A gente precisa viver muitas e muitas e muitas vidas para conseguir chegar a ser Jesus? Todos vão chegar a Jesus? Sim. Por isso que Jesus diz: é preciso nascer de novo. Porque senão você não entende a justiça de Deus. Sem a reencarnação, não tem justiça divina. Por que Deus permitiu isso e aquilo? Então não é por quê, é para quê? Para um objetivo que nós encarnados desconhecemos. Por isso é que a gente vem, cada existência, um capítulo, e onde a gente vai aprendendo. Por isso que quando eles saíram dessa tempestade, voltaram para Jerusalém. Voltaram para a base da paz. Foram dizer aos apóstolos: Jesus nunca nos deixou. É o amigo oculto que está sempre ao nosso lado. Então nós, por maiores que sejam as nossas dificuldades, precisamos mudar a nossa vibração para perceber esse amigo ao nosso lado. Um dia o cara procurou o Chico e diz ao Chico: Chico, entraram na minha casa, mataram toda a minha família, minha esposa e minhas 2 filhas. E Chico disse: podia ter sido pior. Como? Chico, antes de matarem minha esposa e minhas filhas, estruparam elas. Podia ter sido pior. Não dá para entender como pode ter sido pior. E Chico respondeu a ele: podia ter sido pior se fosse você que tivesse feito isso.